Olá, eu sou Andréia Pinto e hoje nós vamos falar sobre autólise. Para você que quer desenvolver os seus pães em casa e manter toda a maciez e até mesmo crocância e agregar muito mais sabor à sua massa, nós vamos falar sobre autólise. E aí, durante esse vídeo, nós vamos falar o que é autólise, como fazer, as vantagens e desvantagens e o passo a passo desse processo. É um método bem simples, porém envolve vários elementos dentro da panificação que vão agregar muito mais qualidade ao seu pão. Quando a gente fala de autólise, a autólise nada mais é que uma mistura entre farinha de trigo e água. Eu misturo os dois ingredientes e faço com que essa massa fique em repouso por no mínimo 20 minutos e, dependendo da farinha, 2 horas ou até mais de repouso para essa farinha dentro da geladeira. Essa farinha que eu estou utilizando para fazer a autólise é uma farinha convencional que você encontra no supermercado e eu vou deixar ela durante 60 minutos em repouso. Qual o objetivo da autólise? Eu já sei que a autólise é uma mistura de farinha e água e que vai ficar em repouso, sob refrigeração. É muito importante que a gente entenda que a temperatura ela vai ser fundamental para que a autólise alcance o objetivo que ela quer. Porque se eu deixar essa farinha e essa água misturada sob temperatura que não seja de refrigeração, como a temperatura ambiente, eu posso estar iniciando o processo de fermentação e esse não é o objetivo da autólise. O objetivo da autólise não é fermentar, às vezes as pessoas confundem isso e o objetivo não é. O objetivo é simplesmente promover a quebra de proteína e de amido, tá? Então, eu já sei o que é e como fazer. Nós vamos pegar a farinha, eu vou demonstrar aqui para vocês. A farinha, gente, é a farinha da receita. Por exemplo, a minha receita de focaccia, que é o que eu vou fazer hoje. Eu tô fazendo autólise, eu vou fazer o vídeo mostrando para vocês todo o processo de autólise. E no final eu vou mostrar para vocês a focaccia que eu vou desenvolver trabalhando com autólise. Então, eu tenho a farinha de trigo e eu vou hidratar com água gelada. Mas não vai para a geladeira? Por que tu vai adicionar água gelada? É porque eu quero o controle do processo desde o início. Então, quando eu trabalho com água gelada, eu sei que a minha massa ali ela está sob controle, ou seja, eu não tenho riscos de fermentação ou de trabalhar a massa excessivamente. A água gelada ela me ajuda a segurar mais esse sistema de fermentação da minha farinha. Eu vou simplesmente hidratar. Andréia, qual a quantidade de água? Acompanhem comigo e vejam que eu vou hidratar até o ponto que eu percebo que a massa está toda agregada. Ah, mas aí eu sei que a focaccia é uma massa que ela fica bem maleável. Então eu vou hidratar e sentir a maciez dessa massa e vou guardar. Você pode começar fazendo aquela receita que você vê que a quantidade de água é, por exemplo, a quantidade de água é 100 ml. Tenta hidratar a farinha da receita com 70 ml. Deixa guardado aqueles 30 ml. Por quê? Porque tu pode adicionar depois da autólise água na tua receita tranquilamente. Então eu vou hidratando. Vejam que eu não estou misturando a água de uma vez. Eu estou adicionando lentamente, justamente porque eu quero controle da consistência da minha massa. A minha focaccia que eu vou desenvolver com essa massa aqui que eu estou iniciando a autólise, eu quero ela bem maleável. Então percebo que a minha massa ela está bem hidratada. E aí depois, quando eu for colocar o pré-fermento, meu pré-fermento já está esperando essa massa. É um pré-fermento de 8 horas que eu deixei fermentar. O objetivo aqui não é sovar, só é misturar, só é hidratar a farinha. Senti que a minha massa está hidratada,
Misturei bem. Agora eu vou guardar na geladeira. A massa tá geladinha porque a água que eu utilizei, uma água gelada. Então é assim que você faz a autólise. Não acrescenta sal, não acrescenta nenhum outro ingrediente. Essa é a autólise. Ah, mas eu já vi autólise que acrescentam sal, que acrescentam fermento. Aí a gente vai falar de autólises com objetivos diferentes. O objetivo aqui é trabalhar com pré-fermento e deixar a massa com uma extensibilidade melhor, tá? Então agora eu vou cobrir com um saco plástico e vou pôr na geladeira. Eu vou cobrir porque eu não quero que ela resseque dentro da geladeira. Então eu posso colocar uma tampa, eu posso colocar um saco, justamente para o ar da geladeira não entrar em contato direto e não ressecar essa massa, tá? Vou deixar em repouso, vou contar o tempo de 60 minutos, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês. E o que vai acontecer para eu ter benefícios em relação à autólise? O que está acontecendo? Quais são, o que aqueles dois ingredientes estão reagindo para me trazer benefícios no processo de panificação? A farinha de trigo, ela apresenta uma composição bioquímica, né? E dentro dessa composição existem as chamadas enzimas. As enzimas, elas são responsáveis por catalisar reações, fazer com que as reações aconteçam de forma mais acelerada. E aí essas duas enzimas que são ativadas com a hidratação, então, entendam lá. Se eu peguei a água e coloquei na farinha, eu hidratei? Sim. Só que quando ela fica em repouso dentro da geladeira, né, sob refrigeração, quando ela tá lá em repouso, essa água vai cada vez mais penetrando naquela farinha e com a penetração eu tenho uma eficiência na ativação das enzimas. Então eu tenho mais enzimas ativadas e eu vou ter mais enzimas agindo no desenvolvimento dessa massa. E como é que ela desenvolve? As duas enzimas que são ativadas, protease e amilase. São as duas enzimas que são ativadas no momento da autólise. Eu tenho a ativação dessas duas enzimas. As proteases, elas vão agir diretamente na proteína lá da farinha. E aí ela vai promovendo quebras entre essas proteínas e vai permitindo o alinhamento dessas cadeias. Então, o que é o desenvolvimento do glúten? É justamente o alinhamento das cadeias. Elas vão se alinhando para formar o que a gente chama de teia, né? A cadeia do glúten. Então, as proteases, essas enzimas, permitem que isso aconteça no momento em que a minha massa está lá na geladeira, né, em repouso por esses, no mínimo, 20 minutos e no máximo 2 horas, dependendo do tipo de farinha. E a amilase, Andréia? A amilase é uma enzima que ela vai atuar diretamente no amido. Olha só, gente, o fermento de um pão, o fermento biológico, é um micro-organismo, certo? Esse micro-organismo, ele quer se alimentar, ele vai se alimentando e nesse se alimentar, ele vai liberando o gás carbônico e álcool, tá? Esse é o objetivo da panificação, é agregar sabor, volume a uma massa. Então, se eu sei que esse micro-organismo, ele se alimenta, ele não vai se alimentar de qualquer açúcar, ele vai se alimentar dos açúcares mais disponíveis. É tipo aquela relação eu sempre uso esse exemplo quando eu vou falar da alimentação do fermento. O fermento, se ele tivesse como opção uma melancia, uma banda de melancia, uma banda de melancia ou uma fatia, o que ele iria comer primeiro? A fatia, porque é o que está mais disponível, é o que está mais fácil para ele se alimentar. Então ele rapidamente, a mesma coisa é o açúcar. O açúcar que ele vai se alimentar é o açúcar que vai estar mais disponível, os açúcares mais simples. Então a amilase, quando ela é ativada na autólise, ela vai quebrar o amido, que é um açúcar super complexo, é um açúcar de cadeia bem extensa, e a amilase vai ajudar a quebrar essa cadeia, e aí eu vou ter açúcares mais disponíveis e a minha fermentação vai acontecer de forma muito mais eficiente.
né? E se a minha fermentação está acontecendo de forma mais eficiente, o que eu vou ter? Eu vou ter um produto com volume desejado, com sabor, com aroma. Então a amilase, nesse momento da autólise, ela vai agregar todas essas vantagens no meu pão. Então é um processo super interessante, justamente já pensando não só no desenvolvimento da massa. A autólise não é só desenvolvimento da massa, a autólise também é fermentação. A fermentação vai sofrer toda a interferência já desse processo de autólise. Então, a autólise é uma hidratação que ativa enzimas e, por sua consequência, ajuda na quebra de moléculas como o amido e as proteínas, promovendo o melhor desenvolvimento da massa, uma extensibilidade, tá? Porque assim, a gente percebe que a massa vai ficar mais elástica. Vou mostrar isso para vocês. Eu percebo que a massa fica mais elástica, mas nesse momento da autólise, o que é desenvolvido é extensibilidade. É a extensibilidade da massa. Depois, quando eu agregar os outros ingredientes e trabalhar a minha sova, continuar o desenvolvimento do meu glúten, aí eu vou trabalhar a elasticidade. Eu tenho duas formas de desenvolver o meu glúten, que é trabalhando a extensibilidade e a elasticidade. Como fazer, nós já vimos, é a simples mistura. A vantagem é o que eu acabei de falar, agregando sabor, aroma, tempo de prateleira. Gente, se eu estou trabalhando um processo de autólise para melhorar a minha fermentação, eu vou desenvolver muito mais as características tipo o pH do meu produto. E aí um produto com pH menor, ele vai ter uma durabilidade também maior. A desvantagem do meu processo de autólise: tempo. É a única desvantagem. É o tempo que eu vou ter, não que gastar mais tempo, mas eu vou ter que trabalhar o planejamento para que eu consiga desenvolver pão sem ter que, 60 minutos, depois eu vou mais 60 para misturar, mais minutos. Então, se tu trabalhar no planejamento, a autólise vai ser só um detalhe, né, desse teu processo. A desvantagem é justamente essa. Uma outra desvantagem também que pode acontecer, mas isso aí depois essa desvantagem some à medida que você for praticando, a desvantagem da autólise também é no manuseio. Tu pode correr o risco vai ser maior de você perder aquela massa, porque você pode perder o ponto da hidratação no momento da autólise. E aí tu hidrata ali, por exemplo, eu hidratei uma massa, ficou bem maleável. Aí depois tu vai ter que colocar manteiga, tu vai ter que colocar ovos, tu vai ter que colocar isso, colocar aquilo, então a massa vai ficar muito mole e aí tu corre o risco de perder. Mas é como eu falei, com o tempo tu vais trabalhando isso justamente para que essa desvantagem suma. O passo a passo é a mistura dos ingredientes, a mistura da água e da farinha, utilizando um tempo, e aí esse tempo, 60 minutos, é um tempo ideal para essas farinhas convencionais. Porque se eu deixar muito tempo, eu corro o risco também de perder essa massa, porque ela vai alinhar, mas chega um momento que eu tenho meu limite. Depois eu tenho que trabalhar só para completar o alinhamento da minha massa. Então esse tempo ele tem que realmente ser controlado. E a temperatura é muito importante e às vezes as pessoas elas querem essa resposta. Quanto tempo eu vou sovar a minha massa? Quanto tempo eu vou perceber que o meu glúten já está desenvolvido? Quando é que eu vou parar de sovar? Então, geralmente essas são perguntas que eu recebo quando um aluno ou uma pessoa tem curiosidade, enfim, quer desenvolver o seu pão. Geralmente são as perguntas que eu recebo. A temperatura, ela é um parâmetro de controle na sova, na fermentação. Então, qual é a dica principal? É você trabalhar a temperatura da sua massa. Se eu estou dizendo que a minha massa em autólise ela está sob refrigeração, está mais ou menos 7 graus, a temperatura lá na geladeira, o que vai acontecer? Eu tenho uma massa que a fermentação está lá sob controle, então eu não tenho fermentação ali acontecendo. E se estiver acontecendo, está acontecendo de forma muito discreta, quase imperceptível. E aí, quando essa massa vier de lá da geladeira, eu vou trabalhar os outros ingredientes, vou desenvolver, vou modelar, eu vou ter tempo suficiente porque minha massa vai estar geladinha.
Então eu não vou ter risco dela estar fermentando ali na minha mão. E aí a gente usa a temperatura como um parâmetro no momento da mistura da modelagem, 23 a 25 graus Celsius. Quando você for desenvolver o seu glúten, que você estiver lá sovando, você tiver um termômetro, e é ideal para quem trabalha com panificação ter um termômetro, use esse parâmetro aqui. Tu tá sovando, pega o termômetro e coloca. Opa, ainda tá em 20 graus, posso sovar mais um pouquinho? Ah, tá 22. Ou chegou em 23 graus, eu já vou cautelosamente. Porque, gente, a nossa mão, ela aquece, né? Ela aquece a massa. E aí, rapidamente, quando você tá ali sovando, você vai chegar nessa temperatura. Então, esse é um parâmetro de controle, né? Eu coloquei aqui, é claro que isso daqui é o que envolve a autólise, mas no momento da mistura lá da massa, o desenvolvimento do glúten, usem esse parâmetro como controle de sova da massa de vocês. Outro ponto importante, trabalhando o tempo, qual o tempo ideal para as minhas farinhas? Quanto maior o percentual de proteína, mais tempo essa farinha vai ficar na geladeira sob autólise. Então, farinha com percentuais de 15% de proteína, com certeza eu vou poder deixar mais tempo. Eu já vi alguns autores colocarem até 8 horas de autólise. Então, gente, assim, depende muito da sua técnica e dos seus ingredientes. Mas para as farinhas convencionais, você que quer fazer em casa, 60 minutos é o ideal. É um ponto muito bom para você desenvolver o seu produto sem ter problema nenhum. Quando eu falei de extensibilidade da massa, eu falei desse resultado aqui, ó. A minha massa em repouso, as proteases agindo nas proteínas, olha. E eu tenho uma massa, ó, já com uma extensibilidade bem desenvolvida. Agora eu vou trabalhar a elasticidade da minha massa. Então, essa é uma vantagem muito boa da autólise. É a extensibilidade da massa que vai sendo trabalhada, olha. E a gente consegue visualizar até mesmo o que a gente chama ponto de véu. Só que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para desenvolver. E isso daqui, esse ponto, geralmente você alcança quando você tem maceira. Quando a sova é direta na mão, dificilmente você chega a um ponto tão ideal de desenvolvimento do glúten, justamente porque a massa começa a aquecer e começa a interferir nessa qualidade. Então, a autólise, a temperatura da refrigeração vai manter, né, a temperatura desejada e eu não vou ter interferência nenhuma. Essa é a principal vantagem da autólise.